Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí de cálculo 3, hoje com a nossa aula de número 12, né? Na aula passada a gente começou a falar sobre mudanças de variáveis e falamos de um ponto de vista genérico, né? A mudança ela era criada por você de acordo com a necessidade que a expressão dentro da sua integral lhe impunha, né? E aí eu falei que haviam duas mudanças que eram clássicas, né? São as coordenadas cilíndricas e as coordenadas esféricas. Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as coordenadas cilíndricas. Veja só, as coordenadas cilíndricas elas nascem não para resolver integral. Ela nasce assim, as coordenadas cilíndricas é uma maneira de referenciar um ponto, ou seja, um sistema de coordenadas. E aí ele é uma alternativa à forma cartesiana, né? A gente poderia entender que a forma cartesiana é uma maneira de enxergar o espaço tridimensional como se ele fosse um grande cubo, né? Um cubo de largura infinita, altura infinita e profundidade infinita, né? Tanto é que algumas pessoas, quando querem dizer que engenheiros e matemáticos pensam de forma ortodoxa, né? Eles dizem que nós somos cartesianos, né? Dá vontade nessas horas de dizer, não, nós somos esféricos e cilíndricos também, né? Não existe só a forma cartesiana, né? E a forma cilíndrica, ela seria, as coordenadas cilíndricas, ela seria assim uma maneira de enxergar o espaço tridimensional como se ele fosse um grande cilindro, tá? Então, se imagine que o universo todo fosse um cilindro, né? Na verdade, esse cilindro ele teria altura, né? Essa tampa aí estaria no infinito, a base estaria no menos infinito e o raio dele seria também infinito. Mas aí eu vou colocar ele aí em um cilindro limitado, né? Um cilindro de extensão finita, tá? Então, uma maneira que de enxergando o universo dessa forma, como se ele fosse cilíndrico, a maneira de representar um ponto. Então, suponha que você tem um ponto no espaço que lá em coordenadas cartesianas seriam x, y, z, né? Uma outra alternativa para representar esse ponto no espaço seria dizendo o seguinte: olha, eu vou representar esse ponto com três coordenadas, não tem para onde correr. Se num determinado sistema são três, em qualquer outro seriam três também. Isso vem já da álgebra linear. Então é como se nós estivéssemos mudando de base, tá? E aí você poderia dizer assim, olha, um ponto P ele poderia ser explicitado você dizendo qual a distância esse ponto está do plano XY, tomando esse plano como sendo o plano referencial do nosso espaço. Então, você teria um plano lá, né? E aí calculou a distância desse ponto a esse plano, isso aí seria uma coordenada Z, que coincide com a nossa coordenada Z cartesiana, tá ok? Estando nesse plano XY, aí você faria o seguinte, olha, tem um sistema de eixos nesse plano, tá? O eixo X e o eixo Y. Veja que continuamos precisando do eixo X e do eixo Y, o que foi embora é o eixo Z. O eixo Z não existe nesse sistema cartesiano, muito embora exista a coordenada Z. Então é como se dissesse, os três eixos eles ainda estão aí. Tá? Mas a maneira de referenciar é de outra forma. Então você vai dizer a distância desse ponto ao plano x e y e traçando uma reta desse ponto projetado no plano XY à origem, aí você vai dizer qual é a distância desse ponto à origem, nós vamos chamar isso de raio, e qual é o ângulo que essa reta forma com o eixo X. Isso é uma maneira bem óbvia de generalizar as coordenadas polares para três dimensões. Então é uma maneira bem óbvia assim, de como trazer seria a versão 3D das coordenadas polares. Tá ok? E aí a primeira pergunta que se faz é a seguinte, né? Eu estou navegando no meu espaço e enxergo ele como cartesiano. E você está navegando no mesmo espaço, só que você enxerga ele como cilíndrico. Sua nave espacial tem coordenadas cilíndricas, a minha nave espacial tem coordenadas
cartesianas. Como é que as nossas naves vão se comunicar de modo que uma saiba onde a outra está e evite a colisão, né? Então, nós temos que ter uma maneira de transformar de um sistema para o outro. Tá ok? Então, a gente vai fazer uma deduçãozinha bem simples, bem básica, que seria o seguinte, olha, o mesmo ponto tem coordenada x, y, z, está aí traçada na tela, onde é que está o x, o y, o z, e também está traçado o que vem a ser o r, o θ e o z. Então, se você fizer no plano XY aí, olhando para o ângulo θ, enxergando que há um triângulo retângulo aí, esse triângulo retângulo possui cateto menor x, cateto maior o y e hipotenusa r, ângulo θ. Tá ok? Né? E aí, se você pegar e observar, olha, o seno desse θ é o cateto oposto, que seria o y, sobre a hipotenusa, que é o r. Você pode dizer, então, que o y é r seno θ, ou seja, eu consigo dizer o que vem a ser o y, sabendo o r e o θ. Da mesma forma, você prega aí o cálculo cosseno, use aquele mesmo triângulo como referência, e aí você vai pegar o cateto adjacente, que agora é o x, dividido pela hipotenusa, e aí você consegue dizer quem é o x sabendo o r e o θ. Né? O x é o r cosseno θ. O z é z mesmo, tá bom? De modo que o que é chamado de coordenadas cartesianas são as três equações que levam você tendo a referência r, θ, z, quem vem a ser o x, y, z. Tá? Então, o x é r cosseno, o y é r seno, z é z mesmo, tá? E isso daí é o que chamamos de coordenadas cilíndricas. Existe a maneira de trazer de volta, né? Dado o x e o y, z, quem é que vem a ser o r, quem é que vem a ser o θ e quem é que vem a ser o z. São as mesmas expressões que você tinha lá nas coordenadas polares. Então, veja, se você pegar o x elevado ao quadrado, y elevado ao quadrado e somar, né, x ao quadrado mais y ao quadrado, você vai chegar à conclusão que isso dá r ao quadrado, ou seja, o r é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Se você pegar o y e dividir por x, você vai ficar y dividido por x igual a tangente de θ, de modo que o θ é o arco tangente de y sobre x. E z é z mesmo. Pronto, é a forma de inverter. Tá? Ninguém para pensar nisso, tá? A inversão, porque ela é usada somente da forma como ela é, como fosse uma receita pronta. Me interessa saber as coordenadas cartesianas, elas estão aí, as equações que serão usadas de fato, né? E a próxima pergunta seria o que vem a ser o jacobiano. Então você teria que montar aquela matriz 3x3, né? dx dr, dx dθ, dx dz, dy dr, dy dθ, dy dz, dz dr, dz dθ, dz dz. Faz tudo isso, monta naquela matriz 3x3 e faz o determinante em módulo. Você vai chegar à conclusão que isso aí dá um R, tá? Vou deixar como exercício vocês fazerem isso daí, tá? Um exercíciozinho de derivadas parciais e um cálculo de um determinante. Bom, e aí, né? É mão na massa, né? Vocês já sabem como é que faz a mudança de variáveis se você tem a variável, né? As variáveis escolhidas. Então, você vai ter que reescrever o seu domínio nesse novo referencial, vai ter que reescrever a expressão da sua integral, né? E vai ter que trazer o jacobiano aí, que é uma maneira de compensar a sua mudança, né? Eu estou abandonando x, y, z e indo para r, θ, z, no caso das coordenadas cilíndricas. Tá ok? Então, tá aí um exemplo, tá ok? Onde a integral é essa daí e o nosso conjunto ômega é esse cara que tá essa expressão aí, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4 e 1 menor ou igual a z menor ou igual a 5. Eu já falei aqui algumas vezes, a maneira de se desenhar um sólido é você desenhando as fronteiras. Então, você teria aí três fronteiras, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, z igual a 1 e z igual a 5. Muitas pessoas têm uma dificuldade imensa, né? Porque nós estamos agora no universo tridimensional. Então, alguns alunos olham para x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 e dizem simplesmente o seguinte: isso aí é um círculo.
Não, isso é um círculo se você estiver no universo, no R2, no plano. Estando no R3, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 é um cilindro. Tá bom? Um cilindro de raio 2 com centro em 0, 0, 0, paralelo ao eixo Z. Z igual a 1 não é um ponto, Z igual a 1 é um plano, né, paralelo ao plano XY na altura 1. Z igual a 5 é um plano paralelo ao plano XY na altura 5. Então, se você fizer um esboço, o que você deveria encontrar é uma figurinha aí desse tipo aí. Tá bom? Então, nada vai vir indicando assim, você deve usar coordenadas cilíndricas. A suspeita é o seguinte: o seu objeto ele é cilíndrico ou semicilíndrico ou, né, lembra de alguma maneira um cilindro, então você usa. Caso contrário, você pode fazer de qualquer outra forma, tá bom? Uma coisa interessante é o seguinte: se você dissesse, olha, não vou usar coordenada cilíndrica, eu vou cobrir, eu vou transformar, eu vou usar só o teorema de Fubini. E no meu teorema de Fubini eu vou usar meus pauzinhos na vertical, paralelo ao eixo Z, né? Aí você ia descobrir, olha, o Z varia de 1 até 5. E aí você calcula a projeção do seu cilindro, você vai ver que é um círculo, e aí você vai ter uma integral dupla nesse círculo, que depois você vai usar a coordenada polar. Basicamente, as coordenadas cilíndricas é o teorema de Fubini aplicado dessa forma. Tá? O teorema de Fubini em conjunto com as coordenadas polares na hora que você for resolver a integral dupla. Não é nada mais do que isso. Tá bom? Só algumas coisas que são encurtadas quando você diz, olha, eu vou usar coordenada cilíndrica. Algumas coisas alguns passos são encurtados, mas no final das contas é exatamente igual, exatamente a mesma coisa. O teorema de Fubini ele teria somente um ou dois passinhos a mais, no sentido de algumas contas não serem antecipadas. Né? Usando coordenadas cilíndricas, algumas continhas são antecipadas, eu vou mostrar aqui para vocês. E na coordenada polar elas são deixadas para o momento que você chegou na hora da coordenada polar. Só isso, tá bom? Então basicamente é nada de novo, tá? Então veja, desenhei meu objeto e decidi que vou usar coordenadas cilíndricas. Então você tem que começar dizendo, olha, tem que dizer lá, tá bom? Usando coordenadas cilíndricas, e você escreve o que são as coordenadas cilíndricas. Tem que escrever, por mais que isso seja repetitivo. Se tiver 5 questões na prova e as 5 for de coordenadas cilíndricas, você vai ter que escrever as coordenadas cilíndricas 5 vezes, tá? Usando coordenadas cilíndricas, bota elas aí, tá? Cujo jacobiano é esse, tem que dizer também que o jacobiano é esse. Em seguida, você vai dizer, olha, nesse referencial, o conjunto ômega, que é o cilindro propriamente dito, né? A figura que está aí à sua esquerda, né? Como é que ela vai ficar quando você referenciar, né, usando as coordenadas r, θ, z. Tá bom? Então você começa sempre pela variável z, porque ela é bem óbvia, né? Você tem uma tampa embaixo, uma tampa em cima, a tampa de baixo fica na altura 1, a tampa de cima fica na altura 5, você está usando os palitinhos na vertical paralelamente ao eixo z. Então, você vai dizer, ó, 1 é menor ou igual a z, menor ou igual a 5. Né? Veja, você tem a tampa de baixo, a tampa de cima, a tampa de baixo é o z igual a 1, a tampa de cima é o plano z igual a 5. Tá ok? Em seguida, você olha para a projeção que você tem embaixo, você perceba que é um círculo, lá no plano, um círculo de raio 2. Então, é o mesmo mecanismo que você pensa coordenada polar. Como é que eu represento um círculo de raio 2 usando coordenada polar? O θ varia de 0 a 2π e o r varia de 0 a 2. Então, né? Você tem agora as três variações, né, do z, do r e do θ. Acabou-se. Você está apto a a transformar a sua integral tripla em x, y, z numa nova integral tripla em r, θ, z. Ok? Veja, o que nós precisamos para fazer uma mudança de variável? As variáveis, o jacobiano e o conjunto
o novo conjunto nesse referencial, o ômega 2. Tá ok? Então, com isso em mãos, essas três coisas em mãos, nós vamos reescrever a nossa equação, a nossa integral. Então vai ficar integral tripla em ômega 2, z, raiz quadrada de, aí você lembra, né? X e y, né? X é r cosseno e y é r seno. Isso aí dá r quadrado, né? E aí raiz quadrada de r ao quadrado vai dar um r, tá ok? Veja, esse é uma das coisas que é um dos passinhos que são encurtados, né? Se você estivesse fazendo pelo teorema de Fubini, transformando a integral tripla numa dupla com uma simples, esse x ao quadrado mais y ao quadrado ele ia continuar aí. Ele não ia virar r quadrado, tá? Porque você ainda não introduziu a coordenada polar. Tá entendendo? Então, essa é a diferença. Mas no final das contas, lá no finalzinho vai dar a mesma coisa, tá? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado me dá r quadrado, raiz de r quadrado, não esquece do jacobiano, tá? Então, essa integral vai ficar, né, z, né, raiz quadrada de r quadrado dá r. Com o outro r que vem do jacobiano, r quadrado. Ficou z r quadrado na expressão final. Como eu já sei a variação das minhas três variáveis e a variação delas, os extremos são todos constantes, significa que eu posso escrever logo as três integrais simples na ordem que eu quiser. Tá? Isso sempre vai ser possível desde que os extremos sejam constantes. Tá ok? Então eu escolhi essa ordem aí, a integral mais interna de 1 a 5, na variável z, a do meio de 0 a 2 é o dr, né, a variável r, e a mais externa de 0 a 2π, que é a variável θ. Então, se você resolver isso tudo direitinho, não vou fazer essas continhas aí, vou deixar para vocês o resultado final dessa conta dá 64π. Perceba que eu nunca resolvo essas contas, eu deixo sempre para vocês, porque esse não é o foco. Muito embora você tenha que acertar, se você não acertar a partir daí vai perder pontos. Mas o que é essencial na resolução do integral tripla é você fazer o desenho, armar a sua integral tripla bonitinha e chegar, né? Fiz a mudança de variável, expliquei aqui como ficou a minha mudança de variáveis. Dada a minha mudança de variável, eu transformei em três integrais simples. Ela está armada aí. Essa é a parte fundamental. Você tem que fazer isso aí corretamente. Se você não fizer isso corretamente, nada que venha após essas três integrais simples vai valer. Nada. Você pode fazer tudo certinho, não vai valer nada. Tá bom? E se você acertar até aí e daí para frente você errar, você vai perder somente alguns décimos. Entre 3 e 4 décimos. Tá bom? Mas, olha, não faça isso de propósito. Teve aluno que já disse, professor, eu vou fazer só até aí, o resto eu vou deixar sem fazer, porque aí eu passo, né? Se eu perceber que você está fazendo de propósito, aí eu vou aumentar o valor da perda. Show? Então, esse é o valor final aí da sua integral tripla. Eu falei que a ideia é usar coordenadas cilíndricas para objetos que se assemelhem a cilindros, né? De alguma forma, né? Sejam cilíndricos ou semicilíndricos. Então eu vou colocar aqui um exemplo de um objeto assim que ele não lembra um cilindro, não lembra. Então veja, a integral é essa daí, x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy dz, tá bom? E a superfície é z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado abaixo do plano z igual a 2. Se vocês lembrarem disso aí, isso é um cone. Um cone voltado para cima, a abertura dele é de 45 graus, né? Desenhando ele direitinho aí, você vai ter esse objeto aí. Tá certo? Nenhuma sugestão de coordenadas cilíndricas. Tá bom? Nenhuma. Mas se você for por outro ângulo, assim, pelo objeto, não. Pelo objeto, não me dá nenhuma suspeita. Mas se você olhar assim, a expressão da integral, aí você tem lá um x quadrado mais y quadrado. Como na integral tripla não existe coordenada polar, então x ao quadrado mais y ao quadrado remete à ideia de coordenada cilíndrica. Tá certo? Aí você vai e olha a superfície, aparece novamente x ao quadrado mais y ao quadrado. Duas vezes, remetendo à mesma
a mesma lembrança das coordenadas cilíndricas. Então você não tenha dúvida. É coordenada cilíndrica de alguma forma. Aí você desenhou o conjunto. Tá aí o conjunto. Vê a projeção dele. A projeção dele é um círculo. Pronto. Aí você não tenha mais dúvida. Você está com os 3 atacantes principais em forma e prontos para fazer gol, né? A expressão da integral, a expressão da superfície e o desenho da sombra é um círculo. Então, coordenada cilíndrica, não há dúvida disso. E aí você vai usar os seus pauzinhos novamente na vertical, paralela ao eixo Z. Tá ok? E aí, veja, tem que dizer, vou usar a coordenada cilíndrica. Tá, elas aí, tem que fazer, viu? Não é dispensado disso aí, tem que fazer. Cujo jacobiano, tá, tem que dizer todos os detalhes. Nesse referencial, o conjunto ômega torna-se, né? Aí você começa sempre pelo Z. O Z, a parte de baixo, é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E em cima, 2. Aí vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Nesse ponto aí, eu coloquei de propósito, tá bom? Mas nesse ponto aí você já teria que trocar x e y por r e θ. Tá? Eu não coloquei para não dar choque na cabeça de vocês, mas é o que vocês têm que fazer. Raiz quadrada de... O x e o y, ele não pode permanecer aí, por quê? Porque eu abandonei eles. Se você está abandonando as variáveis x, y, z para ir para as coordenadas cilíndricas, então x, y e z desaparecem do jogo. Né? O z não desaparece porque a coordenada cilíndrica também tem um z. Então, o x e o y é quem vai embora propriamente. Tá ok? Então, reescreve essa primeira equação aí do ômega 2, trocando o x por r cosseno e o y por r seno, vai ficar raiz quadrada de r ao quadrado, que dá r. Então, o correto aí deveria ser r menor ou igual a z menor ou igual a 2. Tá ok? Coloquei só para poder emitir o aviso. Aí você vai agora, as duas equações, as duas desigualdades, as duas variações que faltam, elas têm que descrever o círculo que é a sombra. Né? Esse amarelo aí é o plano de cima, que é o z igual a 2. E agora você tem que descrever esse círculo aí, que é a projeção. Então, é um círculo de raio 2. Tá? Professor, como é que o senhor sabe que é um círculo de raio 2? Você vai ter que fazer a interseção do cone com o plano z igual a 2. Então, é somente você pegar na equação do cone, trocar o z por 2, vai ficar 2 igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, pegar a raiz passa para o outro lado, fica x ao quadrado mais y quadrado igual a 4. Tá? Ou seja, é um círculo de raio 2. E aí, usando, né, a mesma ideia que você usa lá em coordenadas polares, né, você tenta descrever esse disco aí usando r e θ. Então, o raio varia de 0 a 2 e o θ varia de 0 a 2π. Acabou-se. Você agora tem as coordenadas, o jacobiano e o novo conjunto. Está pronto para aplicar a mudança de variável e transformar a sua integral nas variáveis x, y, z numa integral em r, θ, z e em seguida transformar essa integral em 3 integrais simples. Já está pronto, tudo que você precisa está aí. Sem mais nada. Tá bom? Então veja. Guarda aí o conjunto, as coordenadas e o jacobiano. Eu vou transformar a minha integral tripla em x, y, z numa integral tripla em r, θ. Primeiro você tem que fazer isso. Não pode passar daí direto para a integral em r, θ, z. As 3 integrais em r, θ, z não. Esse passo primeiro aqui, ó. Isso aqui, dessa forma que está aí. Tá? O jacobiano ainda indicando só que você ainda vai mudar. Tem que ter isso aí, tá? Não tentem já escrever a expressão com o jacobiano já feita a multiplicação. Não é recomendado fazer isso, porque você pode cometer um erro, tá bom? X ao quadrado mais y ao quadrado vira r quadrado. Aí o aluno né, mais confiante já vai jogar um r ao cubo, né? Por quê? Sai um r quadrado daí, com o r lá do jacobiano, então vai ficar r ao cubo. Professor, é proibido fazer isso? Não é proibido. Eu estou tentando ajudar vocês no sentido em que esse passo dado de forma muito adiantada, às vezes você comete erros. Às vezes você comete erros. Né? Então é melhor deixar ele indicado no primeiro momento e ele no segundo momento você...
Tá? O primeiro momento você se preocupa somente em reescrever a expressão dentro da integral. É o primeiro passo. Reescreve ela direitinho e deixa para multiplicar pelo jacobiano no próximo passo. Então, né, vai ficar, né, r quadrado com o jacobiano que é r, ficou r ao cubo. Veja o que eu escrevi. E aí você já pode adiantar os 3 passos, as 3 integrais simples. Veja, você tem, né, o ômega 2, a primeira equação varia, o z varia de r até 2. Essa integral tem que vir primeiro, porque um dos extremos é variável. Então ela é a que está mais interna aí. Perceba que eu já corrigi lá e coloquei r até 2. As outras duas, tanto faz, porque os extremos são definidos. Então você pode integrar a do meio em r e a de fora em θ, ou vice-versa. Daí é com você. Quem tem uma exigência aí é o z. O z ele tem que vir primeiro, a mais interna, porque tem um dos extremos, ele é variável. Tá bom? Por isso que ficou mais interna aí de r até 2. Tá bom? Eu espero que vocês saibam de onde é que saiu esse r, de r até 2, né? Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é r. Ok? Pronto. Acabou essa brincadeira, você tá aí, mamão com açúcar, não tem mais o que fazer. Essa parte aí, daí por diante, é a parte mais fácil. A parte difícil é chegar aí. Tá? Se você resolver tudo direitinho, tem que encontrar 16π sobre 5. Show? Pronto, o que eu tinha para falar hoje sobre mudança de variável é isso. Eu queria colocar só mais uma observação que vem a ser o seguinte. Professor, o senhor pensou em cilindros paralelos ao eixo Z, mas existem cilindros em outras direções, né? Então, as coordenadas cilíndricas elas podem ser adaptadas para cilindros em outras direções. Então, vamos supor que você tenha um objeto, né, que remeta à ideia de um cilindro, só que não paralelo ao eixo Z, e sim paralelo ao eixo Y. Como é que fica as minhas coordenadas cilíndricas se eu quiser adaptar elas para uma situação como essa? Então, veja, a situação vai ser, né, o Y é quem vai se manter a variável inalterada, eu vou trabalhar com x e z. E aí, x e z é quem vai fazer o papel das coordenadas polares. Então, x é r cosseno e o z é r seno. O θ, né, é um ângulo formado entre você vai ter um plano no plano XZ e o θ, quando você projetar o ponto no plano XZ, o θ é o ângulo entre x, o eixo x e essa a reta que liga o ponto até a origem. Tá? Se calcular o jacobiano, você vai encontrar que é r da mesma forma. Tá bom? Aí, professor, se eu tiver um cilindro, uma situação que remeta a um cilindro, semicilindro, um objeto que, né, lembre um cilindro orientado na direção do eixo X. Aí você vai, né, dessa vez, quem vai permanecer sem alterar é o X é X mesmo. Você vai pegar o Y e o Z e trabalhar com eles como se fossem as coordenadas polares. O Y é o R cosseno e o Z é o R seno. Tá ok? E aí o ângulo θ, né, você vai pegar, projetar seu plano, seu ponto no plano YZ, e o θ é o ângulo com esse ponto você liga até a origem, vai ter um ângulo θ entre essa reta e o eixo Y. Tá bom? É complicado definir o sentido do ângulo aí, horário ou anti-horário, mas entenda que assim, no caso à esquerda, o cilindro orientado no eixo Y, o ângulo, né, ele está no ângulo zero quando o ponto está sobre o eixo X. E à medida que você pega essa reta que liga o ponto à origem e vai movendo ela na direção de ficar sobre o eixo Z, então o seu ângulo θ vai aumentando. Quando estiver sobre o eixo Z, está em π sobre 2. Então esse é o sentido de crescimento do ângulo do θ. No segundo caso, o ângulo zero estaria quando o ponto está sobre o eixo Y, né? E aí a reta, né, que liga o ponto à origem, você vai girando ela no sentido a ficar sobre o eixo Z, então o ângulo estaria em π sobre 2 quando estivesse sobre o eixo Z. Então esse é o sentido
do ângulo θ no segundo caso aí, tá? Do lado direito. Então, eu já coloquei isso numa prova, mas eu procurei a prova e não encontrei, não sei dizer em qual é a prova. Como o cálculo 3 tem zilhões de provas no meu site, na minha página, eu não consegui encontrar uma situação onde eu dei um problema. E assim, dá para resolver de outra forma, essa não seria a situação mais imediata, né? Mas quem fez essa adaptação nesse caso e usou coordenada cilíndrica orientada na direção do eixo Y, as continhas foram bem mais simples, bem mais fáceis. Dá para fazer de outro jeito, professor? Dá, deu. Quem fez, fez, fez. Mas é tipo assim, o cara fez com 10 linhas, o outro fez com 2 páginas. Então, é uma ideia bacana. Vocês, como é que eu posso dizer isso? A maioria dos exemplos vai vir as coordenadas cilíndricas orientadas com o cilindro paralelo ao eixo Z. 100%, 99,9%. Mas tem alguns casos, algumas situações que você pode adaptar para cilindros paralelos ao eixo Y ou o eixo X e obter uma solução mais simples, mais fácil. Tranquilo? Fiquem com Jesus e até a próxima.